A amiga da minha mãe é uma mulher que mora na Coreia do Sul. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Ela morava com seu marido e filha pequena em um prédio grande com vários apartamentos em Seul. Naquela época, o seu marido estava sempre no trabalho durante o dia e sua filha era muito pequena. Um dia, ela foi resolver coisas na rua e, obviamente, levou sua filha pequena junto. Quando elas voltaram, elas chamaram um elevador e ficaram de pé no lobby do prédio, aguardando o elevador chegar. Quando as portas do elevador se abriram, ela percebeu que já havia um homem dentro do elevador. Ele estava usando uma capa de chuva amarela. Então ela entra no elevador com sua filha e aperta o botão para o seu andar. Mas alguma coisa naquele homem fez com que ela ficasse desconfortável. Ele em nenhum momento olhou para ela. Ele simplesmente ficava o tempo todo olhando para o chão, então era impossível ver o seu rosto. Quando as portas do elevador se fecharam e o elevador começou a subir, ela olhou para ele sutilmente com um canto da sua visão. Ela notou que ele estava carregando alguma coisa entre o seu braço e o seu corpo. Era alguma coisa enrolada com jornal. Aquele homem estava deixando ela muito nervosa. Algo simplesmente parecia muito estranho nele, mas ela não sabia dizer o que era exatamente. Sem saber exatamente o motivo, ela sentiu a necessidade de se colocar entre a sua filha e aquele homem. Então ela se posiciona entre o homem e a sua filha, colocando sua filha atrás dela. Ficou um silêncio desconfortável no elevador, enquanto ele subia lentamente, andar a andar. Ela então observa os botões do elevador e percebe que somente um botão estava aceso. Era o botão do seu andar. Nenhum dos outros botões tinha sido apertado. Em outras palavras, o homem não tinha pressionado nenhum botão. Depois de perceber isso, a sua mente finalmente começa a entender a situação. E foi então que ela percebeu o que é que estava fazendo ela ficar tão nervosa perto daquele homem. Ele estava usando uma capa de chuva, mas não estava chovendo lá fora. O dia todo tinha sido completamente ensolarado. Ela então começou a entrar em pânico. Ela pegou seu celular e, mesmo sabendo que seu marido estava no trabalho, ela fingiu que estava ligando para ele. Ela começou a falar em voz alta, coisas como: "Tudo bom, querido? Eu estou no elevador e estou chegando em casa. Quando eu chegar em casa, você abre a porta da cozinha para mim?" Tentando convencer aquele homem que seu marido estava em casa esperando elas chegarem. Quando o elevador chegou no andar delas, ela rapidamente agarrou a sua filha pela mão e saiu andando através do corredor o mais rápido que ela podia, em direção ao seu apartamento. Olhando para trás, ela percebe que o homem da capa de chuva também tinha saído do elevador e estava lentamente seguindo elas. Ela começa a bater na porta muito forte e começa a gritar pelo seu marido, como se ele estivesse em casa. "Querido, cheguei. Abre a porta para mim." Quando o homem da capa amarela viu isso, ele parou de andar imediatamente. Ele se virou e começou a andar de volta na direção do elevador. Ela observou o homem atentamente e quando ele entrou de volta no elevador, ela deu um suspiro de alívio. Os apartamentos desse prédio abriam por meio de senha numérica. Então ela começou a digitar a senha do seu apartamento, mas suas mãos estavam tremendo tanto que ela estava apertando os números errados. E toda vez que ela apertava um número, o teclado fazia um barulho de bip. Para o seu completo terror, ela percebeu que a porta do elevador ainda não tinha fechado. O homem da capa amarela ainda estava ali dentro. Ele tinha escutado os bips, o que significa que ele agora sabia que não havia ninguém no apartamento esperando por elas. Ela viu horrorizada o homem sair do elevador e começar a correr na sua direção.
Ela soltou um grito de pânico. Ela tentou mais uma vez colocar a senha, e dessa vez ela conseguiu digitar a senha correta. E ela empurrou com muita força a sua filha para dentro do apartamento. Ela pulou para dentro do apartamento e quando ela se virou para fechar a porta, o homem da capa amarela estava bem atrás dela. Por muito pouco, ela consegue bater a porta na cara dele. Um segundo antes dele conseguir enfiar a mão na porta para impedir que ela fechasse. O coração dela estava batendo forte no seu peito. Ela rapidamente fechou todas as trancas da porta e olhou através do olho mágico. Ela viu o homem da capa amarela parado atrás da porta segurando uma faca. Enquanto ela olhava horrorizada, o homem ficou ali por alguns instantes, parado. Então, calmamente, ele se virou e andou de volta para o elevador. Alguns meses depois, a mulher estava assistindo televisão quando uma notícia urgente apareceu. A notícia dizia que a polícia tinha capturado um serial killer. Ele era responsável pelo assassinato de mais de 20 mulheres e idosos. Depois de matar suas vítimas, ele cortava partes dos corpos e as comia. Essa amiga da minha mãe disse para ela que ela nunca vai se esquecer do medo que ela sentiu quando viu as imagens na televisão do homem sendo preso pela polícia. Ele estava usando a mesma capa amarela.